Nós temos aqui no Brasil praticamente um convênio com o protocolo de assistência jurídica mútua em assuntos penais, que é esse protocolo, esse tratado de Assunção, que nós temos junto com o Paraguai, com a Argentina e com o Uruguai. Ele é um tratado, né, de cooperação amplo, procedimental, que pode, e foi um avanço, né, na questão da nossa justiça e da nossa polícia, poder também interagir com o Uruguai, né, e com a Argentina e Paraguai. Mas não é uma convenção, um tratado que trate especificamente da pornografia infantil virtual. Né? Não é como um tratado que foi realizado em 2001 na Europa, não segue os princípios do cybercrime, do Tratado de Budapeste. Ele é um tratado amplo que poderia, de alguma forma, e tem as suas eficácias de operacionalidade, na busca de informações no país vizinho, nas cartas rogatórias, enfim, na questão da objetiva de testemunhas, mas é um tratado emperrado, que precisa de muito procedimento, e que isso, no crime virtual, de certa forma, é um retardo, um atraso. Vai sempre estar atrasado. Então, se nós pudéssemos, de alguma forma, criar um protocolo, uma convenção específica para tratar do tema da pornografia infantil, com um princípio número 1, o princípio da agilidade na investigação, nós teríamos aí, seguramente, uma grande contribuição nesta temática aí da investigação e da identificação de redes organizadas. Nós tivemos a prisão de alguns membros, de pessoas no Brasil, que mais tarde, depois, num evento, que tive a oportunidade de conversar com um agente da Interpol, ele disse que as pessoas que ficaram presas no Brasil em torno de 1 mês, 2 meses, pela questão de posse de pornografia infantil, eram pessoas que já estavam relacionadas na investigação, participantes de redes organizadas, e que, por falta da devida comunicação de um tratado, de uma convenção, do chamado, que na Europa se tem hoje, o chamado cadastro individualizado de pedófilos e consumidores, para que sim a polícia possa saber, né, aonde essas pessoas circulam, que parte regionalizadas elas estão, na questão da identificação, nós temos essa temática já estipulada, já temos um cadastro específico de pedófilos. Né? Então, a gente teve uma pena, porque, segundo ele, circulou aqui no Brasil um agente importante que circula no estado da Flórida, que era um membro da organização criminosa de estrutura forte dentro dos Estados Unidos, estava no Brasil visitando essas pessoas que foram detidas e foram soltas. E, por falta de informação, não conseguiram fazer a operacionalidade ou a prisão. Talvez nós possamos estar mais ligados a isso e não receber só a informação e ficar só na fase do consumidor, mas ir adiante disso. Da onde se produziu, rastrear isso. A Polícia Nacional, infelizmente, quando fez a apreensão desse computador, não conseguiu abrir os dados do computador. Teve que enviar para os Estados Unidos para que ele pudesse ser aberto para ver o que tinha, se tem a identificação de alguns dados importantes. Então, neste tema, nós estamos desprotegidos. As nossas crianças estão desprotegidas. Já não bastasse os outros tipos de violência cair nessa rede. Crianças desaparecem no Brasil em grande escala. Não vamos imputar esse desaparecimento única e exclusivamente à questão do sequestro, do crime organizado, para a produção de material pornográfico infantil. Mas eu já não posso mais descartar isso. Quando teve no Haiti, a Europol disse que muitas redes organizadas foram ao Haiti sequestrar N crianças, no meio daquela tragédia toda que teve lá, para a produção do material pornográfico infantil. Nós temos indicativos nas nossas fronteiras de desaparecimento também da tribo indígena, de índios, né, de filhos de índios, que não há um registro, não há um controle disso. Essas redes elas são altamente qualificadas e especializadas. Nós não podemos menosprezar isso. E a CPI da pedofilia, através do senador Magno Malta, chegou a determinados pontos importantes na divulgação de áreas regionalizadas de exploração sexual. Porque muito se confunde pedofilia virtual com exploração sexual, com prostituição infantil.
que são questões regionalizadas. Não, mas a Polícia Federal já fez um cadastro aqui nas rodovias, nós sabemos onde é que está a prostituição infantil. E acho que o tema está resolvido na questão da pedofilia, quando aparece em jovens, porque a pedofilia tem um marco dentro da psiquiatria, que é a pessoa que tem desejo por crianças com menos de 13 anos. Esse é o marco para definir pedofilia. A partir de 13 anos, aí cai na questão da prostituição infantil, na exploração sexual infantil. Então, dentro da psiquiatria, relações sexuais com crianças até 12 anos caracteriza a pedofilia, o transtorno psiquiátrico disso. Então, as operações são importantes, mas nós não podemos fechar o outro olho para a questão do crime organizado. Esse é um tema inovador no Brasil, já venho tratando isso desde 2007, e tenho falado sobre isso, e acho que algumas ações podem, na questão da informação, porque eu entendo que a informação é melhor, efeito multiplicativo, para que a gente possa ficar atento. Os senhores operadores reais, na linha de frente, que recebem as informações diariamente, advindo da polícia, que faz seu trabalho, poder, de alguma forma, aprofundar, se possível, um pouco mais, o histórico desse consumidor, como ele é, como ele adquire esse material, tentar requisitar perícias para ver se consegue rastrear isso, que pode, de alguma forma, chegar a alguma, como chegou as ações feitas nos Estados Unidos e na Europa. Então, sobre questão de cooperação internacional, é a única forma que nós temos para fazer a universalização da prevenção e da repressão. Não existe. Se nós ficarmos só dentro do território nacional, discutindo as questões nacionais da pedofilia ou da pedofilia virtual, nós não vamos rumar para o objetivo do crime organizado. Nós vamos ter uma limitação. Então, a cooperação jurídica internacional. Nós temos que aproveitar esses exemplos que nós temos da Europa e dos Estados Unidos e tentar criar também, talvez aqui na América do Sul, que é um grande reduto para o crime organizado da pedofilia, uma convenção que possa fortalecer as relações nossas. Por fim, sobre o aspecto de política criminal, que nos ensina é isso: estudar, analisar os casos, ver as proposições das convenções e buscar dentro delas a ligação da comunicação com os países que estão mais avançados. Sobre o aspecto de direito penal, aí nós temos uma preocupação ainda maior, uma preocupação de como resolver isto. Como nós vamos, sobre a ótica penal, tratar uma simples tipificação como algo que, de alguma forma, possa contribuir a mais nessa questão do crime organizado. Nós temos algumas proposições importantes a respeito de coisas engessadas dentro do direito penal. Nós temos o princípio da territorialidade. Este é um princípio que limita o direito penal, que traz dentro do contexto territorial a sua legitimidade. Nós vimos que a pornografia infantil virtual não tem fronteiras. Ela é materializada virtualmente. E uma das grandes propostas, e por isso da importância da cooperação internacional, é que esse princípio, nesta temática específica, se torne, em vez de um princípio da territorialidade, aquilo que o alemão Bernhard Heine diz, um princípio da universalidade. A denominação que seria a criação desse princípio da universalidade para os delitos de pornografia infantil virtual, que seria a única forma de nós rompermos as barreiras burocráticas e ter maior agilidade nesse tema. Nós perderíamos para o crime da pornografia o indicativo do lugar do crime. Aquele artigo 6º do Código Penal. O lugar do crime é tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado, para fins de firmar a competência. Esse princípio perderia a sua real significação, no sentido de que, de alguma forma, estaria desmaterializado a questão do resultado, e sim, única e exclusivamente da ação. Nós temos que determinar a ação. Nós temos, neste princípio,
a renúncia na questão da pornografia infantil, desse limite territorial. Eu estou falando isso superficialmente, isso a gente poderia aprofundar mais, mas o tempo é curto, né? Mas eu estou falando assim, en passant por cima, né? Fala-se também, nesses acordos e congressos internacionais de pornografia infantil, também de uma punição, de alguma forma, universal também. Nós temos várias legislações que tratam o consumidor de forma diferente. Se nós entendermos que o consumidor é o canal de entrada para a investigação, nós temos que tratar o consumidor da mesma forma. O Brasil só começou a responsabilizar aquele que tem a posse, a aquisição, a posse, né, no seu computador em 2008, quanto já nos Estados Unidos em 78, e já nas legislações da Espanha em 95, na Alemanha em 2000 ingressa essa responsabilidade, na Itália também na reforma do Código Italiano, no Código Francês de 94, e o Brasil em 2008, no 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Pornografia Infantil Virtual, onde foi ratificado a mudança do artigo do Estatuto da Criança, que entrou em vigor a questão do consumidor. Eu só faço crer que esta responsabilidade de 2008 foi tardia pela falta da relação da cooperação internacional, pela falta da ligação com esses países no sentido da identificação do crime, e principalmente no sentido da existência desse crime. Então, nós somos desses países democráticos, 2008, perto do continente europeu e do continente americano, muito atrasado. E por isso que a Polícia Federal, antes de 2008, não conseguia prender em flagrante aquela pessoa que tinha só o material pornográfico no computador, porque a posse não era crime. E, sendo assim, poderia não prender a pessoa, não poderia apreender o computador e, consequentemente, não tinha investigações subsequentes para rastrear de onde que vieram aquelas fotos. Então, isso houve uma pressão muito grande nesses congressos, no sentido das convenções, e nós pudermos, nesse 3º congresso, coincidentemente no Rio de Janeiro, lá afirmar, aí, em 2008, a inclusão da tipificação do usuário. Isso gera um problema grave dentro do direito penal, porque uns entendem que não se trata de, não tem lesividade, é uma mera responsabilidade moral eu ter fotos e filmagens de crianças de 2, 3 anos no meu computador, praticando cenas de sexo, exploração das mais variadas, das maiores perversidades possíveis. O direito penal não pode se preocupar com a questão moral, né? Salvo o melhor juízo, né? Por isso que eu fiz a introdução da criminologia. Vocês veem a importância que é a punição do consumidor. Pelo menos para que possa ser apreendido esse material, para poder ir adiante nas investigações. Não é tratado o consumidor na Europa e nos Estados Unidos como uma mera questão moral. Nos Estados Unidos é tratado como um violador de direitos fundamentais da criança também. Ele contribui economicamente para as redes organizadas, né? Aí tem alguma parte da doutrina no direito penal brasileiro, mas o tráfico é a mesma coisa, quer dizer que o usuário consome, hoje ele está sendo tratado. Só que o tráfico, ele consome e ele se destrói, ele consome a droga, ele, de alguma forma, ele movimenta economicamente o tráfico, mas o mal é para ele. E o consumidor do material pedófilo, ele está, de alguma forma, alimentando a produção e a violação de uma criança que está lá nas imagens, que está lá sendo violentada. Então, são temas que vão quebrar paradigmas no direito penal clássico, né? E há uma resistência enorme, acho que eu sou um dos únicos defensores, eu e as ONGs do Brasil, aí, que querem que os pedófilos, né, de alguma forma, sejam responsabilizados, que defende a criminalização do consumidor e defendo com base técnica, com base prática, com base teórica e, acima de tudo, com orientações das cooperações internacionais sobre o tema, da necessidade de punir o consumidor. Tá certo? Então, esses são temas que têm que ser tratados, importantes, e que as convenções dão uma justiça solidária e forte para isso. E outro tema que começa aos pouquinhos a ser discutido é o projeto de lei de castração química no Brasil, na questão dos pedófilos. Todos os lugares onde houve a castração química,
reduziu em 80% a reincidência dos pedófilos. Ou seja, 80% das crianças, de alguma forma, algumas ficaram protegidas com esse tipo de ação de tratamento. Há um projeto, lei, para incluir a castração química, sendo debatido no Congresso. Já participei da primeira mesa redonda, vai ter uma segunda mesa redonda. E nós vamos ter que analisar isso sob uma questão da imputabilidade penal. A castração química como uma forma de prevenção nas ações de pedofilia intrafamiliar, daquele pedófilo mais individualizado. Então, os mitos de que, voltando ao consumidor de pedofilia, é um mito moral, é um mito simbólico, que eu vou ver o filme, está comprovado dentro da psiquiatria, de que pedófilos, consumidores, usuários, assistindo filmes de pornografia infantil, eles vão praticar ação. Pelas prisões que foram feitas nos Estados Unidos, todos antecederam com a visitação de sites de pornografia infantil, com armazenamentos de horas e horas e horas. Então, eu acho que esse é o desafio que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar de uma forma universal. Num primeiro momento, nós temos que acreditar que existe isto. Nós temos que acreditar que a pornografia infantil virtual é uma realidade e cada vez mais crianças são reféns das redes organizadas e que ela é a segunda renda já mundialmente, perdendo somente para o tráfico de drogas em matéria de lucro para o crime organizado. E que nós temos consumidores em todos os níveis sociais, e por isso que é dificultoso, muitas vezes, no Brasil, pela uma investigação iniciada no Brasil, sem que venha informação de fora, nós buscarmos aí identificar consumidores, porque eles estão em vários segmentos. A CPI da pedofilia conseguiu identificar alguns casos no Brasil. E aí a gente pasma as pessoas que lá foram apreendidas com isso, em todos os segmentos sociais e institucionais. Então, é um mal, é uma perversidade que acompanha o homem desde sempre, esta questão de ter o desejo perverso por uma criança, que agora ficou muito mais próximo de nós, com esta questão da virtualização e da internet. Acho que temos muito trabalho a fazer, acho que nós temos que ficar atentos, quebrar os dogmas, e começar a encarar um direito penal global, um direito penal sem fronteiras, um direito penal comunicativo, um direito penal, como diz Carl Binden, já nos anos 30, na sua obra de Norma, dizia: o direito penal, a lei penal não tem limites. E acho que ele estava certo em 1930, quando ele faz o prefácio da sua obra. Respeitando o direito de defesa, respeitando as garantias, vamos criar um contraditório universal também, quem sabe, né? Um direito penal universal, um contraditório universal com as convenções dos direitos humanos. Mas temos que pensar também na violação de um direito fundamental, que é o direito da criança, na definição do seu bem jurídico maior, que não é como a liberdade sexual. Esse tipo do bem jurídico do artigo que trata dos crimes contra a dignidade sexual, liberdade sexual, vai muito além da liberdade sexual, o estupro de um vulnerável ou de uma criança menor de 12 anos numa cena de filmagem. Isso vai da autodeterminação do seu elemento psíquico na eleição sexual para a sua vida. Como diz a psicologia, a psiquiatria são traumas que marcam a alma. Metade da alma de uma criança vítima disto é morta. E voltando às estatísticas, para fechar, 90% a 91% das crianças desaparecidas que estão nas filmagens nunca foram encontradas. Presume-se que foram mortas depois de serem abusadas ao extremo e não voltarem lá à sua origem. Nós não temos um depoimento forte, claro, de uma criança que volta dessas redes e que aparece nas filmagens. Então, nós temos crianças pelo mundo que estão sofrendo, uma rede organizada que enriquece a cada minuto e, acima de tudo, nós, no Brasil, temos que nos dar as mãos, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que trabalha nesse tema, na questão política, na questão dos projetos, poder haver uma outra visão desse tema e poder, de alguma forma, atualizar a nossa legislação para que a gente possa estar mais informado simultaneamente com o que acontece
e como nós podemos agir para tentar minimizar. Não vamos nunca acabar o problema desse crime, mas minimizando, já estamos poupando a vida de algumas crianças mundo afora. Muito obrigado, agradeço a oportunidade.